Camada 8. Quando você fala de detecção, o que vem na minha cabeça aqui é, por exemplo, o monitoramento de flows. Tem algum outro jeito? Você pode citar algumas técnicas ou até citar alguns equipamentos. E uma outra coisa, é importante detectar o tipo do ataque. Eu estou imaginando aqui, por exemplo, é um ataque, as coisas estão fora, mas esse ataque pode ser um ataque volumétrico, por exemplo, que encheu o link do provedor. Ou pode ser um ataque ao servidor recursivo de DNS do provedor, que está tirando DNS do provedor do ar. Ou pode ser um ataque especificamente para a caixa que é o roteador de bordo do provedor, está tirando o roteamento BGP do ar. E nem é um ataque com volume tão grande, ele só quer tirar um roteador do ar, que daí o provedor fica todo fora. Né? É importante que o provedor detecte esse tipo de ataque ou isso não faz diferença? É só ele saber que está tendo um ataque? Como que é isso daí? Saber o tipo de ataque vai dar mais opções para o provedor, vai dar um leque maior de opções de reações que ele pode fazer. Em alguns raros casos, talvez como o caso do Joãozinho, que a gente falou que fazia DDoS contra a escola para não fazer dever de casa, esse provedor, talvez, se ele soubesse disso, com o Black Hole ele poderia se safar, porque como um alvo é um único endereço IP persistente, ele poderia deixar o cliente dele, a escola, fora do ar, mas salvar a operação como um todo. Então, ter esse detector refinado com o tipo de ataque, o alvo específico do ataque, dá um leque maior de opções, mas pro caso nível Joãozinho, pro nível do atacante anticompetitivo, que ele está estudando como causar danos, qualquer reação de proteção do provedor do alvo ou da vítima vai ensejar nele uma mudança de comportamento para que o dano continue sendo perpetrado. Então, é importante, mas não vai resolver todo o problema, vai ajudar apenas. Nos casos mais simples, o provedor ganha um pouco da capacidade de reação. Além do monitoramento de flows para detecção, que outros tipos de técnicas existem, ou equipamentos ou serviços que um provedor tem à mão aí, pode contratar ou implementar na sua rede? Perfeito. As duas principais formas, a primeira é Flow. Flow, o sampling, né? Aquele protocolo de telemetria em que quando o tráfego chega numa interface de rede, ele pega algumas amostras e manda para um analisador fazer a contabilidade. Então, não é uma proporção de 1 para 1. Geralmente o mercado trabalha de 1 para 1000. Né? Cada 1000 pacotes que chegam numa interface, manda-se uma amostra para um equipamento, para um software que vai fazer esse tipo de análise. Esse é a solução mais comumente no mercado. Para sistemas autônomos que são muito pequenos e talvez não tenha algum roteador que tenha esse NetFlow, ele pode fazer um espelhamento do tráfego, a gente chama de port mirror. Alguns switches, alguns roteadores têm a capacidade de espelhar todo o tráfego e esse espelhamento não é para poder chegar ao seu destino, é apenas para um monitoramento, para uma revisão, e alguns softwares conseguem, nessa cópia do tráfego, analisar se ele tem um ataque de DDoS ou não. Mas isso costuma dar certo só para redes que são muito pequenas. Se tratando de um sistema autônomo, de um data center ou de um provedor, quase sempre o flow vai ser necessário. Fora esses dois casos, tem um método, vamos dizer assim, artesanal ou rococó, que é você ter um bom monitoramento de gráficos das suas interfaces e perceber que picos de tráfego entrante não é um comportamento normal, né? Por mais que tenha um final de Copa do Mundo, um final de reality show, o gráfico ele é uma curva suave ascendente, ele nunca é picos que sobem e descem. Então esse formato de o cabelo de um punk, né? Zigue-zagueado, não é um comportamento padrão. Então, isso te ajuda a entender que você tem um ataque DDoS quando você vê rajadas, picos rápidos de upload. Então, mesmo com um provedor que não tenha se preparado com um detector de ataque, talvez de olhar nas interfaces dele esse tipo de gráfico, ele, muito possivelmente, não tem como cravar, muito possivelmente estou sob um ataque DDoS. Camada 8.